grande sábio Salomão, ele revela o grande mal que existe na terra. Toda vez que ele está dizendo, esse mal que está debaixo do sol, ele está falando dos homens, ele está falando da natureza, está falando de problemas, doenças, enfermidades e tudo que está à nossa volta. Se hoje a pregação fosse para falar sobre o que é ruim na vida, a gente iria ter vários aspectos para comentar, para falar. Nós estamos rodeados de tribulação, dores, sofrimentos, calúnias, decepções, alegrias, prazeres. A vida é feita desta forma. O que o grande sábio enxerga aqui é que todas essas coisas, elas sucedem para o homem justo, mas elas também sucedem para aquele que não é justo. Elas sucedem e acontecem na vida daquele que é santo, mas da mesma forma, ela acontece na vida daquele que é pecador. Alguém pensa que só quem morre de acidente é o ímpio, mas isso é uma grande mentira. Todos nós estamos vulneráveis a todas essas coisas, a todos os tipos de problemas que a vida traz. A grande diferença da igreja é porque a igreja continua olhando para Jesus. E aquele que é ímpio, que vem sobre ele os mesmos problemas, ele só consegue enxergar os problemas. Ele só consegue enxergar as dores, as lutas, as tribulações. E o crente não. O alvo da igreja ainda é Cristo. Seja com dor, alegria, ganho ou perda, o alvo da igreja é caminhar para o céu. Mas o grande sábio entende aqui que se Deus manda chuva, a chuva cai sobre o justo e o ímpio. Quando cai a chuva, o que é que o justo faz? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa chuva. Que chuva maravilhosa. E o ímpio? Eu vou aproveitar para tomar uma. Hã? Irmão. O ímpio, ele tem uma visão horizontal somente, essa visão terráquea e humana. Mas a gente não é diferente, a gente agradece o céu. Aonde é que está a vertical? Para cima. A horizontal, a gente sabe agradecer. E quando Deus estava me dando esse sermão para a gente meditar nele essa noite, eu coloquei um tema, eu sempre coloco. E o tema que eu coloquei para a gente navegar nele é: o segredo para sobreviver a esse mundo perdido. Pergunta para o teu irmão: tu já conhece esse segredo? Porque o mal está solto. Não está? Tudo que é ruim está acontecendo. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Mateus 24 está sendo exercido na nossa atualidade. Ei, nós estamos vivendo um momento profético. Pai contra filho, filho contra pai, aumento da ciência, hein? Terremotos em vários lugares, pestes, enfim. Tudo que a Bíblia descreveu através das palavras de Cristo, nós estamos contemplando. Irmão, só não vê quem não quer. Só não sabe que Jesus está voltando quem quer fechar os olhos e não vê. Porque
Jesus está voltando. E aqui nós vamos entender o segredo para sobreviver. Esse texto, eu só li até o 10, porque se a gente fosse tirar cada pregação daqui, aqui tem no mínimo umas 4 pregações aqui. Cada tema nos leva a uma viagem imensa, que a Bíblia é muito profunda. E o que nós podemos entender, quem é o culpado de tudo isso? Talvez muitos crentes, quando chegarem no céu, vão querer conhecer Adão e Eva. Por quê? Porque por causa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E aí as enfermidades, abriu-se a porta para todo tipo de desgraça. Aí você me pergunta, e agora? Ele pecou? A Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos erraram. Se Adão errou, eu errei. O bebezinho que vai nascer daqui a pouco já nasce debaixo de pecado. Pastor, nem ele escapa. Não. A nossa sorte é que Cristo veio desfazer as obras de Satanás. Ele veio limpar a sujeira deixada pelo homem. Mas e aí, como sobreviver? Amém? Nós temos um grave problema. Problema esse que foi herdado por Adão. Qual foi o problema de Adão? Diga comigo, culpar o outro. Infelizmente, nós herdamos esta mania de nós que estamos nesse aspecto do mundo, de sofrimento, de dores, provocações, dilemas. A gente costuma culpar quem? O outro. Lembram de quinta-feira? Que eu chamei a igreja para um sentido de não acusar mais, mas de orar, dobrar os joelhos? Que a gente culpa a desgraça do país, foi A, foi B, foi C. Mas a gente nunca lembra de olhar para a gente. Opa, nós temos a solução. A crítica construtiva, ela é válida. Mas normalmente nós só temos críticas, o quê? Para destruir, para afrontar. Talvez a crítica mais produtiva fosse a nossa oração. Nós temos um grave problema, queridos. Deus me deu a direção nesse sentido. Já que todos nós não estamos imunes de sofrer, de passar esses tipos de problemas. Seria bom de vez em quando a gente parar de olhar para o outro, hein? Porque o outro sofre os mesmos problemas que eu sofro. Se eu tenho dor de cabeça, o outro às vezes não tem. Se eu levo uma topada, de vez em quando o outro não leva. E se eu falhar, cair, pecar, o outro de vez em quando não peca. Mas qual é a nossa grave mania? É dizer, tu pecou, tu falhou, tu errou. É o nosso problema. E de vez em quando a gente tinha que ir para o espelho, olhar para a cara da gente, olhar o nariz, os olhos, abrir assim a boca e dizer, olhando para o espelho, sabe de uma coisa, que você é o culpado? Mas ninguém tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque a gente se acha o certo. Não é assim? Todo mundo quer ter a razão em cada tipo de problema. Mas veja o que é que Jeremias diz. Abra aí o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17.
Ele nos ensina uma coisa tão importante aqui. Jeremias capítulo 17, o verso de número 5. Irmãos, isso aqui é uma afronta para o outro, não. Isso aqui vai ser uma afronta para a gente. Nós não vamos ter saída, nós vamos nos culpar. Em vez de eu culpar o outro, porque o outro passa isso, problema disso, é porque está em pecado, é isso e mais isso. Jeremias diz no verso 5 do capítulo 17, assim diz o Senhor, maldito é o que confia no e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele não está dizendo o homem que confia no outro homem, mas o homem que confia em si próprio. Tem gente que diz, eu sou o cara, né? Tem gente que abre a boca e diz, se fosse eu lá, eu resolvia. Se fosse eu no lugar desse pastor aí, eu fazia melhor do que ele. Eu pregava até melhor do que ele. Eu falava línguas estranhas melhor do que ele. Mas Jeremias está dizendo, cuidado. Se você se confiar que você você pode levar esse palavrão da Bíblia, santo, maldito. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, mas antes morará nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Mas olha o exemplo. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Verde. E no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Cuidado, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Perverso, e quem o conhecerá? Quem conhece o próprio coração aqui? Conhece nada. De vez em quando você fala coisa que você não queria falar. Houve uma precipitação de palavras e você causou um problema dentro de casa, com os amigos, hein? Na igreja, em todo lugar. A gente não se conhece. Nós moramos nesse corpo, mas nós não nos conhecemos. Quem é que conhece? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Diz para o teu irmão, só Deus te conhece. Deus conhece a tua alma. Se tu maquina pensamentos viciosos, Deus sabe. Eita, pastor. Se tu maquina pensamentos mal contra o teu próximo, Deus sabe. E é esse Deus quem vai julgar cada um segundo as suas obras. Querido, passa a confiar em Deus essa noite. Passa a olhar para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Para com essa mania de olhar o defeito do outro, a falha do outro. Todos nós debaixo do sol sofremos, padecemos, aleluia. Quando você olha para Jesus, você não consegue parar. Quando você olha para Jesus, você não consegue olhar para a direita e para a esquerda.
Quando você olha para Jesus, guarde isso, você não consegue ver defeito no outro. Sabe por que você vê defeito em mim, nos obreiros, nos irmãos da direita, da esquerda? É porque a gente para de olhar para Jesus. A gente para de confiar em Deus, irmãos. Aí nós ficamos só na horizontal. Na horizontal é isso mesmo, é quebradeira, é injustiça, é falatório, é fofoca, é difamação. É só o que o diabo quer. Mas se você confia no Senhor, aqueles tempos de sequidão você vai produzir. O pau pode estar quebrando, mas você está sentindo Deus na tua vida, Deus no controle das tuas coisas. Oh, querido, como é maravilhoso viver uma vida com Deus. Aleluia. Mas por que é que nós não fazemos isso, pastor? Por que é que os problemas sempre são os mesmos? É os mesmos dilemas, os mesmos pecados, hein? Você é segundo o coração de Deus? Ou você está olhando de novo para o outro? Você está acusando o outro de novo? Cuidado. Veja aí o que é que a Bíblia diz lá em Salmos, capítulo de número 139. Aqui vai falar de um cidadão que tinha muito erro, falha, mas tinha umas coisas na vida dele que Deus queria, que chamava a atenção de Deus. Quando a gente entra nesse tipo de problema, de murmuração, de reclamação, de falatórios, queridos, você acha que o Espírito Santo vai habitar em nós? Tu acha? Eu acho que não. Mas quando a gente faz como Davi no verso 23 do Salmo 139, será que nós temos a capacidade de dizer isso? Sonda-me, ó Deus. Deus, faz uma ultrassom aqui. Faz um check-up. Sonda-me. Pergunta aí para o teu irmão. Tu tem coragem? Tu tem coragem mesmo? Deus abrir aí para ver o que é que tem dentro. Será que Deus vai encontrar coisa boa, hein? Que agrade a Ele? Hein? Será que Deus vai... Que coisa maravilhosa. Ou será que Deus vai tampar o nariz? Que carniça. Oh, coisa podre. Davi disse, sonda-me, ó Deus. Ah, Deus, tu conheces o meu coração. Isso aqui é lindo. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Onde foi que eu errei, Deus? O dia está terminando. São 20h14 da noite. Senhor, aonde eu falhei? Senhor, será que eu pensei mal contra o meu irmão? Quais são as nossas atitudes como servos de Deus? Ou você tirou o dia para amar o problema, para maquinar pensamentos contra o outro, para difamar o nome do outro? Cuidado, o teu filme pode estar queimado lá no céu. Tu pensa que é crente, mas não é. Davi, Senhor, vê se há algum caminho mau. Senhor, se tiver, me guia pelo caminho correto. Se eu errei, eu quero acertar amanhã. Se eu falei uma coisa que eu não devia, eu quero acertar amanhã.
Se eu só pensei o mal contra o Paulinho, Senhor, um só pensamento, eu não quero pensar amanhã, porque eu quero ser livre para adorar a Deus. Eu quero ser livre para quando eu pedir a presença de Deus, eu ser um canal de bênção para a tua vida. Para que eu seja uma luz de Deus que brilhe para os outros. Como? Há um preço. Há um preço aqui. Amém? Davi tinha essa convicção. E a gente vai aprender que tinha uma igreja na Bíblia que era uma igreja fenomenal. Por quê, pastor? O pastor daquela igreja podia viajar e dormir a 1000 quilômetros de cabeça tranquila, porque ele sabia que naquela igreja tinha crente. Ele sabia que quando ele voltasse, ele não tinha um problema para resolver. Quer conhecer essa igreja? Abra aí, Filipenses, no capítulo de número 2. Veja que igreja maravilhosa. Amém? Filipenses capítulo 2, verso número 12 ao 16. Quem já encontrou diz amém. Olha as palavras de Paulo. Quem fundou essa igreja? Quem lembra? Paulo. Aonde? Atos 16. Lembra da irmã Lídia? Lembra daquela jovem que estava possessa por um espírito enganador, elogiando Paulo, e Paulo a repreende em nome de Jesus? Nasceu a igreja de Filipos. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha. Eles obedeciam na presença do pastor deles, Paulo. E quando Paulo saía, eles continuavam fiel. Continuava o quê? Fiel. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, seguindo a sua bondade. Olha, aí ele dá o conselho: fazei todas as coisas assim. Sem o quê? Sem murmuração e contenda. Por que murmuração e contenda? Diga comigo, porque é onde Satanás trabalha na igreja. Com quê? Murmuração e contenda. Toda a igreja você conhece pessoas murmuradoras. Toda a igreja existe crentes contendeiros, criadores de problemas, hein? Que não tem coragem de fechar a matraca e olhar para Jesus, e olhar para si mesmo. Mas Paulo está dizendo, para que isso? Para que vocês sejam irrepreensíveis. Como é que é? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Como é que é? Diga comigo. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astro no mundo. Será que Deus resolvesse fazer agora um check-up aqui no altar? Cada obreiro, diaconisas, irmãos, inculpáveis. Você aceitaria um check-up de Deus, como Davi?
como essa certeza que Paulo tinha, o que se chegava aos ouvidos de Paulo quando Paulo estava preso? A igreja de Filipos é uma igreja. Os obreiros de Filipos são obreiros crentes. E os músicos são crentes. A igreja pode ter alguns tipos de lutas, dificuldades, mas nós temos que apagar o fogo da murmuração. Nós temos que apagar, ou se não cortar esta língua terrível que faz a contenda. Irmão, Deus ama, né? O semeador de contenda, né? Está lá em Provérbios capítulo 6. Deus ama. A Bíblia diz que Deus abomina. Você acha que uma pessoa que Deus abomina, Deus vai levar para estar no céu dando problema lá? Deus vai mandar direto, irmão, para o quinto dos infernos. Me perdoe a palavra. A Bíblia diz que Deus aborrece aquele que semeia contenda entre irmãos. O que é isso? É eu chegar para o irmão B e falar do irmão C. Irmão C não presta. Irmão, essa não é a visão de salvo. Isso não é uma visão de quem segue a Cristo. Jesus, ele tinha todos os motivos para chutar o balde. Todos os seus obreiros o deixaram. E Jesus até na cruz libera perdão. Jesus até naquela cruz ele libera amor. Salvação, aquele bandido que estava do seu lado. Por que que nós não seguimos o exemplo de Cristo? Por que que nós estamos na igreja 10, 5, 2 anos, 15 anos, e ainda não nos parecemos com Cristo? Temos mais, às vezes, a aparência do diabo. Por quê? O diabo é o pai da mentira, é o semeador de contenda, é o fofoqueiro, é aquele que traz inimizade, é o que fala do outro. Com quem nós nos parecemos essa noite? Pastor, hoje é doutrina. Amém, graças a Deus. Paulo, queridos, tendo as experiências do amor e perdão, isso é muito importante. Ele tem esta igreja como o quê? Como referência. Referência de quê? Uma igreja modelo na obediência. Não é importante? Você que é pai, você que é mãe, você aconselha o teu filho, e o teu filho desobedece. Você fica triste ou alegre? Você ensina em uma certa ocasião uma forma para ele viver e fazer, mas ele faz tudo o contrário. Você fica triste ou alegre? Triste, né? Sabia que Deus é o teu pai? E tudo que ele queria que a gente vivesse, a gente não faz. A gente não faz. A gente quer pedir as bênçãos, Senhor, abre as portas, Senhor, os milagres, Senhor, me ajuda a prosperar. Irmão, bênção é consequência de crente fiel. Por isso que pregamos sobre este evangelho neopentecostal da prosperidade, que quer dar bênção de qualquer jeito, e bênção é consequência. Não é o que está lá em Deuteronômio 26? Se obedeceres e ouvires a palavra do Senhor e fazeres conforme tudo quanto está escrito, as bênçãos vão te seguir. Tu vai para onde, rapaz? Eu vou mudar, eu vou para outra cidade. As bênçãos vai junto com você. Aonde tu for, tu é abençoado. Tu já é credenciado por Deus, aleluia. Deus conhece as tuas obras.
E Deus sabe aqueles que são filhos e merecedores da sua glória. Aplauda ao Senhor essa noite. Queridos, o segredo Salomão, ele nos trata aqui. A gente vai ver que no verso 7 do capítulo 9, ele manda comer com alegria o pão, beber o vinho com o coração, né? O coração, com um bom coração vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Será que Deus tem se agradado das obras do pastor, hein? Das tuas obras? Não sei. Mas Salomão aqui ele nos dá um conselho vitorioso. Qual o segredo de viver uma vida vitoriosa? Irmão, está aqui, é muito simples. Como sobreviver a tudo que está aí? Está aqui. Em todo, diga comigo, em todo tempo. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Amanhã, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. No outro dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Sejam sempre, o quê? Alvas as tuas vestes. Diga, eu sou igreja. E igreja tem vestes. Essas vestes não podem estar sujas pelo pecado. Essas vestes não podem estar sujas pelo sistema. E eu digo, não pode estar suja mais pelo pecado de Adão. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Fala de quê, pastor? Fala de santificação. Diz para o teu irmão, tu precisa ser santo. Para as tuas alvas, as tuas vestes estarem alvas. Oh Jesus, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Louvado seja o Senhor essa noite. Oh, como é bom estar na presença do Senhor, meus irmãos. Amém. Se doer aí, você diz, ai, diga misericórdia, Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Se preocupe não, irmãos, hoje é só bisturi, viu? Segui a paz com o pastor. Seja só amigo do pastor. Ame só o pastor. Segui a paz, todos. O pastor não pode ser amigo de um obreiro só, tem que ser de todos. O pastor não pode escolher apenas um irmão da igreja para estar perto, tem que ser todos. Seguir a paz com todos. E a diga, santificação é eu estar longe da lama, da sujeira. Quem já criou porco aqui? Bicho é nojento, né? Você dá um banho nele, qual é o desejo dele? De voltar para a lama. Diga, eu não sou porco, eu sou ovelha do Senhor, que come no pasto do Senhor, e que tem um bom pastor chamado Jesus Cristo. E eu não ouço a voz dos enganadores, mas eu ouço a voz de Cristo, que nos chama para o seu redil. Glorificado seja o Senhor. Aplauda a Jesus. Olha, mas o escritor aos Hebreus, ele diz no verso 15: tende cuidado
de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando aonde no coração, vos perturbe. O que é uma raiz de amargura? O que é? Diga comigo, é um problema. O que aconteceu? E um problema que não foi solucionado. Os problemas, nós não estamos imunes de acontecer. O problema é que não se resolve, se torna um problemão. Quando o problema aconteceu, fogo apaga. Aí a gente pensa que é fogo do céu, a gente deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Com pouca ninguém consegue apagar mais. E por causa disso ele está aconselhando para não se perturbar, para não destruir a vida do outro, porque por causa desse tipo de problema, muitos se contaminam. E por causa do meu orgulho de não resolver, eu contamino, o outro se torna contaminado, e assim vai, e assim vai. E Jesus vem, e tu fica. Fica, pastor, fica. Claro. Se tu não ama o teu irmão que tu está vendo, como tu pode amar a Deus se tu nunca viu? É possível? Alguém que vê o outro e não consegue amar e perdoar e querer morar no céu, irmão, esquece isso. O amor tem que ser exercido aqui. Não que eu não tenho que estar abraçado com ele dia e noite, mas o amor está aqui, o perdão. Amar e perdoar é eu sentir que fui ofendido, mas perdoei e não lembro mais. Nunca mais eu falo, eu posso lembrar, mas não falo mais. Por quê? Porque sarou dentro do coração. É igual uma cicatriz, está marca. Você aperta, fia o dedo, mas não dói mais. Mas você lembra que um dia foi cortado, mas não dói mais. Assim é o perdão. Assim é o amor. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar venderam o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi o quê? Foi o quê? Rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Que é isso, pastor? Nós temos que cuidar antes que seja tarde demais. É triste, mas quantos pastores não vão subir no arrebatamento? Presbíteros, diáconos, auxiliares. Por quê? Porque vivem a vida ministerial como se fosse uma guerra, uma batalha, uma disputa. Estragam a noiva de Cristo. Eu louvo a Deus porque nós não conseguimos ter esta habilidade de separar. Mas quando Jesus vier, Jesus vai separar o trigo do joio. Quem é trigo? Vem para cá. Joio, fica aí, vai ser queimado pelo fogo. Tu quer ser trigo ou joio hoje? Diz para o teu irmão, é trigo, irmão. É viver como Cristo viveu. É perdoar como Cristo perdoou. É amar como Cristo perdoou, porque isso nos dá uma garantia, nos dá uma certeza. Deus, bate o raio-x na minha vida, toca a trombeta, que eu vou é contigo para a glória. Glorifica o Senhor. Mas quando eu estou na mania de Adão, não, irmão. Diga, a salvação é seletiva.
é de pessoas santas, é de pessoas escolhidas, é de pessoas que realmente são salvas. Ah, queridos. Aí depois o segundo segredo, alvas as vestes, e segundo, óleo sobre a cabeça. Por que óleo sobre a cabeça? A segunda coisa acontece por causa da primeira. Diga, óleo na cabeça, fala de unção. Quem é que Deus unge? Os seus escolhidos. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas os poucos escolhidos são ungidos por Deus. O que é a unção em um ungido de Deus? É a escolha que Deus faz para você. E esta escolha o que é? Salvação. Salvo, 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 salvo. Opa, aquele não quer, aquele rejeita, aquele não quer viver a palavra. Você lembra de Esaú? Ou Saul? Samuel estava com dó de Saul, não era? E Deus dá uma dura no profeta Samuel. Até quando tu terás dó de Saul? Quem disse isso? Deus. Samuel, cria vergonha na cara, rapaz. Eu já rejeitei esse cara. Eu já tenho para mim um escolhido. Eu já tenho um homem que é segundo o meu coração. Deixa Deus te escolher essa noite. Deixa Deus olhar para você e dizer, é Ele. Eu conto com Ele nessa terra. É o meu ungido, o meu escolhido para fazer a diferença. Oh, glória seja dado a Jesus essa noite. Fala da unção daquele que é ungido por Deus. E Salomão aborda, seja todo o tempo, isto é, todos os dias da nossa vida eu tenho que buscar o Senhor. Quando eu busco a Deus de uma forma correta, eu não consigo buscar alguns problemas. Como eu vos falei, não dá para a gente estar adorando a Deus, buscando a Deus e pensando mal do outro. Morando com um problema que o outro fez ou falou. Ou a gente adora a Deus de verdade ou não, irmão. Ou a gente realmente é chamado de salvo ou não. Aí ele encerra justamente no verso de número 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, tu faz conforme as tuas forças. O que é que eu preciso fazer, pastor? Deixar as minhas vestes brancas. O que é que eu preciso? Justamente isso, para o óleo não faltar na minha cabeça. Quando o botijão acaba o gás lá, você não corre para comprar outro? Ou você vai pegar madeira? Não. Você compra o outro botijão para quê? Para que o fogo esteja aceso. Senão não tem mingau, não tem comida, a mulher fica brava. Isso. O fogo tem que estar aceso, irmão. A mesma coisa é o fogo de Deus na nossa vida, tem que estar aceso. Você tem que de vez em quando espalhar, tirar aquelas cinzas velhas, coloca lenha seca de novo, aleluia, e manda fogo, vai queimar, irmão, vai consumir. Assim deve ser a vida do cristão. O que é que o mundo está fazendo? Se desesperando. Jovens se suicidando todos os dias. O mundo virou de ponta cabeça para baixo. Por quê? Porque o mundo não tem o que nós temos. Jesus. Jesus.
Viver com Jesus é a coisa mais importante. Então entenda, eu coloquei uma frase aqui de choque para a gente terminar. A vida é como uma escola, onde um dia muitos serão aprovados. E aonde um dia muitos serão reprovados. Depende do pastor. Depende de quem? De cada um de nós. Eu faço a minha parte. A minha esposa faz a parte dela. Eu posso ser o mais crente do mundo, mas eu não consigo levar ela para o céu. É uma decisão pessoal. Paulinho pode ser o mais santo, não leva Marjorie. Ninguém consegue levar o outro. É você que vai ser aprovado. E se tu quiser ser aprovado por Deus, deixa as tuas vestes brancas. Tenha olhos sobre a tua cabeça. E pode clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz: aproveita. Aproveita o tempo que Deus te deu e passe a viver uma vida com Ele. Encare a vida com ousadia. A vida, irmão, é para fortes. Os fracos ficam para trás. Morar no céu é para forte. Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Mas quando eu olho para mim mesmo e penso que eu sou o cara, eu estou fraco. Então seja forte no Senhor esta noite. Receba de Deus poder para a tua vida. Receba de Deus uma limpeza, que Deus limpe tudo. Toda impureza, todo pecado, toda murmuração, todo falatório. Para você ficar limpinho. Glorificado seja o Senhor essa noite. Oh, glórias e honras seja dado àquele que tem o poder de purificar, de regenerar. Mas eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso fazer prova de Deus. Deus olha, examina, será que existe algo que eu errei? Senhor, eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Interessante que quando tem um problema, todo mundo procura o pastor. O pastor, o pastor, o pastor. E a Bíblia diz: não é o pastor. Se tu tem um problema com teu irmão, vai até ele e te reconcilia com ele. Pergunta para o teu irmão: e por que é que tu procura o pastor? É tu e ele. Resolve com ele o teu problema. Resolve com ele a tua dívida. Porque senão o teu culto não vai subir. Como é que um crente consegue ofertar uma adoração entregado com o outro? Amor. Irmão, como? Irmão, como? É igual aquele ditado: corpo e alma presente. Veio vazio, volta pior. Mas é tão bom quando a gente tem liberdade de vir à igreja, né? Aleluia, adorar ao Senhor. Não ter nada, está limpo. Só enche, Senhor, que está pronto, está preparado. Pode derramar azeite do céu que eu estou recebendo. Senhor, enche a minha vida da tua glória. Me ajuda, Senhor, a vencer. Me ajuda a triunfar sobre os problemas. E Deus diz: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo na luta. Eu estou contigo nas aflições. Eu estou contigo na tempestade. Eu não te desampararei. Eu não te deixarei. Em todos os momentos eu serei a tua força. Quem quer ouvir isso de Deus? Glorifica o Senhor, glorifica, glorifica. Aleluia, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Sempre alva as tuas vestes.
Ai, que este óleo nunca acabe. Ah, é, pastor? É. É isso que Deus quer da igreja. Você está sendo preparado aqui, meu filho, minha filha, para morar no céu com Jesus. A vida é uma escola. E às vezes você entra na de Satanás, nem sabe. É Satanás te usando para tu ser reprovado. Para tu não ser chamado naquele grande dia. E às vezes tu está tão alucinado com os probleminhas da vida. Olha para Jesus essa noite. Pede revelação do Espírito Santo. Ame aqueles que te aborrecem. A Bíblia diz, não sou eu, que grande será o vosso galardão lá nos céus. Ô querido, feche os olhos em nome do Senhor. Vamos cantar uma canção. Dá um dó maior aí para mim, vai. Depois as meninas continuam. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Faz isso. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Por quê? E coisas maravilhosas vão acontecer. Conjunto. Quero cantar com você essa nossa canção.